Olá, super concurseiro, tudo bem? E aí, TST, Tribunal Superior do Trabalho, é esse o seu concurso? Pois é. Agora você precisa entender muito do regimento interno. E aí, vamos dar início ao nosso módulo teórico para entender sem sofrer, viu? Regimento interno, muita gente acha que, enjoadinho, não, é então super interessante. Você vai conhecer essa instituição onde você pretende brevemente estar trabalhando. Então, é realmente muito importante que você conheça essa estrutura, esse funcionamento, deste tão importante órgão da Justiça do Trabalho brasileiro, ok? Certo? Eu sou Claudete Pessoa, para você que não me conhece, sou super professora, super coach, diretora pedagógica do Super Professores Cursos Online. Mais de 20 anos de experiência em concursos públicos, também sou concursada, sou oficial de justiça e o nosso bate-papo é legislação específica, legislação orgânica, tudo que eu adoro, ok? Vamos lá, vamos entender o regimento interno do TST nos termos do edital 2017, com a devida, houve uma retificação do edital, porque não estavam todas as atualizações, viu, pertinente, estão aqui de acordo com o edital, com as atualizações exigidas na retificação ocorrida no seu edital 2017, ok? Então a gente já está muito super mega antenado. Outro ponto muito importante, regimento interno, você já percebeu, é regra, é norma, ato normativo que altera com uma frequência absurda, imensa, todo o regimento interno, É muito raro um regimento interno que não tenha constantes alterações. E aí, algumas dicas eu preciso te passar, algumas orientações têm que acontecer antes da gente dar início ao regimento interno. Eu sei que fica todo mundo mega ansioso, o pessoal às vezes coloca, a aula só começa em tantos minutos. Pois é, antes disso, orientações importantíssimas que a pessoa não prestou atenção, ok? Presta bem atenção, regimento interno, muitas alterações aconteceram. Se você está com material antigo, esquece, joga fora, peso de papel, enfim, não serve para nada. E aí, cuidado! Outro detalhe as alterações posteriores, às vezes também acontece, tem que ser o regimento interno do seu edital, com data do seu edital. Questões, Um outro treinamento, uma forma de treinamento maravilhosa, é realizar questões de provas anteriores, mas em legislação específica, em regimento interno, você tem que tomar um cuidado absurdo por conta das alterações. Uma questão do concurso anterior pode não ser mais uma realidade nos tempos atuais, ok? Cuidado! Regimento interno de tribunal é tudo igual, eu posso usar de outros tribunais, outras questões de outros tribunais, nem pensar. Cada tribunal é dotado de autonomia administrativa e funcional para se estruturar e se organizar, com a base constitucional, é claro, mas, é claro que de acordo com a sua realidade, a sua matéria, a sua necessidade, vai haver diferença entre um tribunal e outro. Então, não adianta estudar por regimento interno de outros tribunais, não faça isso. Tem poucas questões, e aí, esse aqui é o módulo teórico, mas nós temos o nosso módulo de questões, teoria super intensiva com questões comentadas, objetivando aí uma excelente revisão, ok? Isso nós temos um outro módulo para você fazer a revisão, tá certo? E aí, claro, Banca Claudete Pessoa, eu elaboro várias questões inéditas, vou tentar pegar algumas questões da anterior, vou verificar se ainda está valendo, com prazo de validade expirado ou não. Se estiver com prazo de validade justinho, certinho, a gente utiliza o que der para adaptar. Tem algumas atualizações que acontecem que invalidam a questão, ela fica inútil, entendeu? Não adianta. Por isso que eu elaboro várias questões inéditas nos moldes da banca, tá bom? Essa receita de sucesso tem mais de 15 anos, tem bem mais de 15 anos, então presta bem atenção, vem pra cá, vem comigo, vem ser super, que aqui você vai entender regimento interno. Vamos lá? Não é difícil, Tranquilão. Só pra gente se localizar,
TST, órgão do Poder Judiciário da Justiça Especializada do Trabalho, né? Então é preciso que você tenha uma visão panorâmica do Judiciário Nacional, que tem a missão do exercício, a função típica do exercício jurisdicional, né? Vai exercer a jurisdição, ou seja, vai aplicar a lei resolvendo os conflitos de interesse. Essa é a sua função típica, ok? Claro que tem funções atípicas também. E a estrutura nacional do judiciário está aqui, né? De acordo com o artigo 92 da Constituição Federal. Nós temos aí o órgão máximo, a instância máxima, instância extraordinária, Supremo Tribunal Federal. Todos os processos com os devidos requisitos, né? Observados os requisitos processuais, podem chegar à apreciação do Supremo Guardião Constitucional. A Emenda Constitucional 45, né, de 2004, ela criou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é um órgão administrativo, olha lá, da função atípica, né? É um órgão que integra o Judiciário Nacional, entretanto, é um órgão puramente administrativo, não exerce jurisdição. E aí, o Judiciário, a partir de então, passou a ser estruturado em justiça comum e justiça especializada. Na justiça comum, nós temos o âmbito estadual, distrital e federal, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e um único órgão de instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. Já no âmbito, já a justiça especializada no âmbito federal, né, temos aí 3 matérias que mereceram estruturas próprias de primeira instância, de segunda instância, só a segunda instância da Justiça Militar, que ela até existe, tá? Mas não está instalada, ela só é instalada em tempos de guerra. E a instância especial, cada estrutura, a sua, né? Cada matéria tem a sua justiça especializada. E a gente está aqui para analisar somente aqui, ó, o TST, o Regimento Interno da Instância Especial da Justiça do Trabalho. Ok? Certo? Tudo bem? Entendido? O foco total é esse o nosso objetivo. E aí, nós iniciamos artigo 1º do Regimento Interno do TST. Ele é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, ok? Sempre lembrando que a Justiça do Trabalho, justiça especializada de âmbito federal. No âmbito estadual, nós não temos, né, uma estrutura para a Justiça do Trabalho estadual. Isso não existe. Existe a Justiça Estadual Militar, ok? Assim como existe a Justiça Federal Militar. Mas do trabalho não. Só no âmbito federal, ok? E aí o TST, que é esse órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, tem sede na capital, né, em Brasília, e jurisdição em todo o território nacional. A bandeira do tribunal simboliza a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, sua jurisdição e importância social do exercício jurisdicional. Só, né, meras informações, tranquilinho isso aqui. Agora, nós vamos analisar um conteúdo que a banca, né, que as bancas concurseiras gostam, composição. Segue ordenamento constitucional, ou seja, compõe-se o tribunal de 27 ministros. Se você não é formado em direito, muito cuidado com as terminologias, né? Esse ministro aqui não tem nada a ver com o ministro da presidência, ok? Certo? Não tem nada a ver. Esse ministro aqui, ele é um magistrado, integra a carreira da magistratura. Os magistrados de primeira instância são os juízes, regra, ok? Os magistrados de segunda instância são os desembargadores. Os magistrados de instância especial e extraordinária são os ministros de tribunais, ok? Muito cuidado com isso. E aí são 27 ministros, tá bom? Escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Mais de 35, menos de 65.
nomeados pelo presidente da República. Apesar de ser um órgão do judiciário, apesar da autonomia do judiciário, quem realiza o provimento deste cargo é o chefe do Executivo Federal. Mas não basta a vontade e o ato do Executivo Federal, é preciso manifestação do Legislativo, ok? Certo? Ou seja, aprovação pelo Senado Federal. Outra cautela que você vai ter que observar, ok? Como eu sou professora concurseira, o meu objetivo maior aqui é lhe fornecer um conteúdo e as dicas, os alertas para que você gabarite a sua prova, né? Por que eu estou falando isso? Principalmente para nós que somos formados em direito, né? Quem é do direito adora um debate, adora discutir uma tese, né? Discordar, adora, eu também gosto. Entretanto, nós precisamos ser muito focados na prova, né? Eu já vi muita gente com muito conteúdo errar questões básicas na prova, entendeu? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é te alertar e te fornecer conteúdo suficiente para você gabaritar, acertar o X da questão. É isso. E aí, presta bem atenção, Senado Federal. Tem muitas bancas que fazem uma pegadinha clássica. Tira Senado Federal e coloca Congresso Nacional. Lembre-se que o nosso Legislativo Federal, ele é bicameral, ok? Congresso Nacional, ele é bicameral. E tem lá o Senado e a Câmara, ok? Isso. Então, uma das casas legislativas é que é responsável pela aprovação do indicado para depois ocorrer a nomeação pelo presidente da República como ato de provimento deste cargo, ok? É um cargo vitalício, ok? Isso é um cargo vitalício, ou seja, a vitaliciedade é uma garantia constitucional que protege o vínculo funcional, ok? É uma proteção poderosa, uma proteção que só pode ser desfeita por sentença judicial transitada em julgado, ok? Certo? Então, 27 ministros nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal, ok? Certo? Bom, e aí? Como assim, Claudete? Olha lá, a base constitucional. Como que acontece essa nomeação, né? Qual o procedimento? Tá tudo aqui. A base é constitucional quando você analisa o artigo 111A da Constituição Federal, nós temos exatamente o comando constituinte para que aconteça essa composição de 27 ministros no TST. 27 ministros, ok? Com a idade ali, mais de 35 menos 65, nomeados pelo presidente, aprovação por maioria absoluta do Senado, sendo 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do MP do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele é um ramo do Ministério Público da União. Outro tema que eu também adoro, né? Legislação orgânica do Ministério Público da União. Eu também tenho um módulo completo. E também livro publicado que já esgotou. Esgotou. Eu só tenho um exemplar que eu estou decidindo o que eu vou fazer com ele. Acho que eu vou fazer um sorteio, né? Que eu não vou vender isso, né? Vou fazer um sorteio, vou ver o que eu faço. Então, o MPU, excelente instituição também, né? Para trabalhar. Maravilhosa instituição para trabalhar, viu? Eu sei que estou falando porque eu tenho uma irmã servidora da MPU. E aí, presta bem atenção. Ministério Público da União, ele tem 4 ramos, olha lá, artigo 127, 128 da Constituição Federal, ok? MP Federal, MP Militar, MP do Distrito Federal e MP do Trabalho, ok? Então é um ramo do Ministério Público da União e é dali, deste ramo, MP do Trabalho, que vão sair os ministros oriundos do MP, ok? Perceba que, neste caso aqui, os advogados e os membros do Ministério Público, eles vão mudar de carreira, certo? Eles vão sair da sua carreira da advocacia e de membro do Ministério Público e vão integrar a carreira da magistratura,
Ok? Certo? É pelo método 5º constitucional, né? Ok? Com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o artigo 94. E o artigo 94, ele traz exatamente o procedimento do 5º constitucional que os tribunais de justiça, tribunais regionais federais devem observar na sua composição. Ou seja, os tribunais devem observar o seguinte: 1/5 da sua composição oriundo de advogados e membros do MP e 4/5 oriundos da magistratura de carreira. Então nós temos aqui a magistratura representativa e a magistratura de carreira. Esses aqui fizeram concurso público para juízes do trabalho, né? E foram galgando, né, cada classe da sua carreira até chegar no topo da segunda instância e daí conseguir a sua indicação para ministro do trabalho, ok? Certo? Então, assim, o 5º constitucional, ele é tão interessante porque nós temos no 5º constitucional uma exceção ao concurso público, né? Não existe aqui o concurso público, é um processo seletivo diferenciado estabelecido pelo próprio Constituinte, tá aqui no artigo 94, onde cada uma das instituições, a OAB e o Ministério Público, cada um faz a sua lista sextupla, encaminha para o respectivo tribunal, TST. O tribunal reduz essa lista sextupla a uma lista tríplice e encaminha para o chefe do executivo, ok? Certo? Para que realize aí a nomeação depois de aprovação pela maioria absoluta do Senado, ok? Entendido? Então, uma exceção à regra do concurso público é uma exceção a regra de competência, não só aqui no caso do TST é dos ministros todos, é uma exceção a regra de competência para provimento de cargos, porque pela autonomia administrativa, né, e funcional, o presidente do tribunal tem competência para provimento de seus cargos, com exceção aqui, né? E também é uma exceção à regra da conquista da vitaliciedade. Porque a vitaliciedade, ela se conquista e se aplica no cargo. O membro do Ministério Público do Trabalho ele também conquista, né, a vitaliciedade. Claro que sim, feito concurso público, após 2 anos de efetivo exercício, ok? Mas ele conquista a vitaliciedade ali, como na qualidade de membro do MP do Trabalho. O advogado não tem vitaliciedade. E quando eles são nomeados ministros pelo 5º Constitucional, ao tomar posse, ao assumir o cargo, eles conquistam a vitaliciedade. Diferente da magistratura de carreira, onde se faz um concurso público para juiz, se passa por um estágio de 2 anos e somente depois de 2 anos é que se conquista a vitaliciedade. Ok? Entendido? Então, essa é a regra constitucional para a composição do TST. Aí, com base nesse ordenamento constitucional, o regimento interno vem regulamentar, né, esse preenchimento. Olha lá o artigo 4º. Para preenchimento de vaga de ministros destinada aos juízes de carreira, aqueles 4/5, o presidente convocará o pleno. O que é o pleno? O tribunal pleno é o maior órgão de qualquer tribunal. É a sua composição máxima. Então ele convoca o tribunal pleno pelo voto secreto em escrutínios sucessivos. Para quê? Para escolher, dentre os juízes de carreiras, integrante dos tribunais regionais do trabalho. Opa! Deixa eu fazer só um parêntese. Quando se fala juízes de carreira, está falando lato sensu. Eu falei para você que o juiz da primeira instância, né, o magistrado de primeira instância é o juiz de direito. O magistrado de segunda instância é o desembargador, certo? E eu falei também que o magistrado de carreira, ele ingressa através de concurso público, como magistrado de primeira instância, se desenvolve junto à primeira instância, até o topo da primeira instância. Depois ele é promovido, né? Se desenvolve ou por acesso, tem uma questão de acesso e promoção aí que, né, são desenvolvimentos funcionais, não estou falando de ascensão, hein, pelo amor de Deus. E aí,
chega à condição, pelo desenvolvimento funcional, de desembargador, chega à condição de desembargador, ok? Porque os magistrados de tribunal de segunda instância são desembargadores. Só que, em muitos momentos, o legislador usa a palavra juízes, no sentido lato, no sentido de magistrado, ok? É o que acontece aqui. Se Tribunal Regional do Trabalho é órgão de segunda instância, você sabe que quem atua junto aos tribunais regionais do trabalho são os desembargadores. Então, quando ele está falando aqui juízes de carreiras, integrantes dos tribunais regionais do trabalho, ele está falando dos desembargadores, ok? Entendido isso? Bom, e aí o presidente do TST convoca o pleno, olha, vamos precisar preencher uma vaga de ministro oriundo da magistratura de carreira. Vamos lá! Olha, votação secreta, em escrutínios, em votação, em sufrágios, ok? Sucessivos, para quê? Para escolhermos um desembargador, certo? Mas não para escolher um desembargador, para formarmos uma lista tríplice. Essa lista tríplice vai ser encaminhada ao presidente da República, ok? Que vai submeter sua escolha ao Senado, aprovado pela maioria do Senado, ele realiza a nomeação. Então, presta bem atenção. Lista tríplice para conquistar esse magistrado de carreira uma vaga de ministro do TST. Entendeu? Ok? Então, é isso. Assim, para cada vaga, ok? Deve ser formada uma lista tríplice, ok? Para cada vaga da magistratura de carreira, ok? Não estou falando do quinto constitucional. Do quinto constitucional, no final, vai ficar uma lista tríplice, mas antes a instituição faz uma lista sêxtupla que encaminha para o tribunal e o tribunal reduz a uma lista tríplice que encaminha ao presidente, entendeu? Só que aqui eu estou falando da magistratura de carreira. Então aqui não tem lista sêxtupla não, aqui é lista tríplice para cada vaga, certo? Entendido? Só que, na hipótese, olha só o parágrafo primeiro, na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida, a lista conterá um número de magistrados igual ao das vagas, mais 2. A lista conterá o número de magistrados igual ao das vagas, mais 2. Como assim? Olha só, temos aí 2 vagas. Exemplo, ok? Para ministro oriundo da magistratura de carreira. Então, nós terá o número das vagas mais 2. Então, a lista vai ser de 4 nomes que vai ser enviada. Ué, Claudete, como assim? Vai deixar de ser lista tríplice? Não, continua sendo lista tríplice. É assim. São 2 vagas. Exemplo, 2 vagas de ministro da magistratura de carreira, ok? Então, terá quantos nomes? Antônio, Breno, nome das vagas, mais 2. Claudete e Dário, ok? Antônio, Breno, Claudete e Dário. 2 vagas, mais 2. Número dos magistrados igual ao das vagas, mais 2. Como assim? São 2 vagas, primeira vaga, segunda vaga, certo? O presidente vai considerar para a primeira vaga os 3, vai escolher um, escolhi o Breno, Breno conseguiu a vaga, certo? Para a segunda vaga ficou Antônio, Breno e Dário, ou Claudete e Dário, certo? Tudo bem? Percebeu que para cada vaga ficou uma lista tríplice? Por isso. Desse jeito. Então é sempre assim, número de vagas mais 2. Se fosse 3, mesma situação. Mesma situação. Tá bom? Entendido isso? Bom, tranquilinho, né? Uma regrinha básica, mas que muita gente empaca aqui, né, na hora de entender como que a coisa funciona. Mas a formação da lista tríplice continua, né, respeitada para cada vaga ser preenchida pela magistratura de carreira. Cada vaga de ministro a ser preenchida pela magistratura de carreira. E aí a votação, né, para a escolha dos nomes dos juízes
leia-se tenda desembargador, que integrarão essa lista, né, da magistratura de carreira, observarão os seguintes critérios. Quais são os critérios que o Tribunal Pleno vai observar para a formação desta lista tríplice a ser enviada ao presidente, do presidente da República, né? Os nomes serão escolhidos em voto secreto e em escrutínios sucessivos. Como assim? Não vota, olha lá, está explicado aqui, ó, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Não se vota em 3 nomes, logo, né? Para já formar as 3, né? Como se fosse uma chapa, né? Não. Vamos lá. Votação. Quais são os candidatos? Os candidatos são esses. Votação para a primeira vaga na lista. Votação. Pronto, já conquistou ali o quórum. Já está escolhido o primeiro da lista. Próximo, nova votação para a segunda da lista, terceiro da lista, ok? Certo? É isso. Votação secreto em escrutínios sucessivos. Para o primeiro, segundo e terceiro, local da lista. Entendeu? Lugar da lista. Não é cargo, não. Primeiro, segundo, terceiro cargo, não. Pelo amor de Deus. É para o primeiro, segundo e terceiro lugar da lista tríplice, que vai ser enviada lá ao presidente da República, ok? E eventualmente o quarto nome, né? Como foi o nosso caso, que tinham 2 vagas, vai ter a quarta votação, porque nós vamos enviar, né, uma lista que tem o número das vagas mais 2. E assim sucessivamente, sendo escolhido em cada escrutínio aquele que tiver maioria absoluta dos votos, ok? Tem que ter pelo menos maioria absoluta ou mais. Preste atenção no inciso 2. A maioria absoluta necessária para a escolha do nome é metade mais um dos ministros, preste atenção nesse final, que compõem a corte no momento da votação. Que compõem a corte no momento da votação. Vamos exemplificar que 3 vagas de ministros, né, surgiram. 2 da magistratura de carreira e uma do 5º Constitucional. Então, tá ali o pleno trabalhando numa sessão para a formação da lista tríplice da magistratura de carreira. São 27 ministros, tem 3 vagas, então na realidade nós temos 24 ministros, né? Nós não temos 27, não, nós temos 24. Estamos precisando preencher 3 vagas. Então não é metade mais um de 27, é metade mais um de 24, ok? Por quê? Porque a maioria absoluta é considerada com base na composição da corte no momento da votação. Não confunda com maioria simples, que é metade mais um dos presentes na sessão. Não é isso, ok? Não é isso. Metade mais um dos presentes na sessão, desde que esteja presente a maioria absoluta. Tá, eu sei esse finalzinho aqui, ok? Eu só quero que você tenha o seguinte foco. Maioria absoluta aqui não é simplesmente da composição prevista no ordenamento constitucional. É da composição de fato. Também não é maioria absoluta, não é maioria dos presentes. Não, é maioria da composição que existe no momento da votação. Se cair um caso hipotético, você tem que estar antenadíssimo, né? Não alcançada no primeiro escrutínio a maioria absoluta, nova votação, no qual concorrerão os 2 juízes mais votados. Isso aqui é tranquilo, né? Na hipótese de empate, nova votação. Persistindo o empate, critério de desempate sucessivamente. O tempo de investidura de tribunal regional, né? Ou seja, quanto tempo ele é desembargador, e o tempo de investidura na magistratura do trabalho, né? Quem tem mais tempo aqui na magistratura do trabalho, se por acaso eles têm o mesmo tempo de desembargador. Se houver empate entre 2 juízes que tenham obtido individualmente número de votos inferior ao alcançado por outro juiz, far-se-á primeiramente a votação, né? Porque teve o primeiro lugar e o segundo lugar teve empate aqui, ó, né? No segundo lugar, dois juízes empataram o segundo lugar. Primeiro desempate isso aqui para depois fazer essa votação da linha A, ok? Certo? Desse jeito. Tranquilo isso aqui, né? Escolhido o nome, fica excluído dos escrutínios subsequentes o juiz da mesma região, ok? Porque a gente está falando de âmbito nacional. Já escolheu um dessa região, vamos escolher outro de outra região. O Tribunal Regional, ele tem a jurisdição
por regiões, Tribunal Regional do Trabalho. Ok? Entendido? Certo? Tranquilo, né? Essas são as regras observadas para a composição da lista tríplice, objetivando o preenchimento de vaga de ministro oriundo da magistratura de carreira, ok? Entendido? Fácil, né? Agora, para o 5º Constitucional, eu vou falar disso aqui também, mas o nosso tempo já esgotou, né? Vou falar isso no próximo vídeo, tem uns detalhes interessantes. E se você está assistindo essa introdução ao estudo da matéria pelas redes sociais, primeiro inscreva-se no nosso canal YouTube, né? Portal Super Professores. Inscreva-se, toca lá no sininho, né? Clica no sininho para receber todas as notificações. Tem muitas aulas ao vivo, conteúdos gratuitos. Fique antenado. E a continuidade dessa aula, onde eu consigo, Claudete? Acessando o nosso site Super Professores, você tem pacote completo de teoria extensiva, né, para técnico judiciário da área administrativa, com todas as matérias. Também é possível adquirir módulos avulsos, basta clicar em teorias e disciplinas avulsas. Tem a degustação, que é o Super Free, ok? Aqui na aba legislação está o regimento interno para você, devidamente atualizado, ok? E se você quer fazer parte da nossa lista de transmissão e receber dicas, orientações, descontos exclusivos, você tem que participar aqui, ó, bit.ly Quero Ser Super, bit.ly/Quero Ser Super por traços, né? E aí você vai chegar a esse cadastro, preencher um cadastro pequenininho, viu? Rapidinho. E aí você já vai se incluir nos nossos contatos. Para você autorizar o recebimento de cupons exclusivos só para quem faz parte da lista, conteúdos, dicas, orientações, enfim, basta mandar uma mensagem, quero ser super, para o nosso WhatsApp 21 989 227 003, ok? E aí você vai receber um conteúdo de qualidade aqui no Super Professores. Falta só você fazer o quê? Desperta o herói que existe em você, voe mais alto e seja super! Ah, sim, eu te espero no próximo vídeo que vai estar onde? Aqui, ó. Aqui no seu painel de aluno, tá vendo? Lá na área do aluno, lá no pretinho ali, você vai adquirir o seu pacote completo, né? O seu módulo, né, de regimento interno, se for o caso, e assistir os demais vídeos que estarão ali esperando por você. Então, tá esperando o quê? Vem ser super também. Tchau, tchau!